Nesta segunda-feira, que teve trabalho pela manhã na Toca da Raposa 2, e a preparação do Cruzeiro será encerrada nesta terça, com o técnico Leonardo Jardim definindo o time. Sem Fabrício Bruno, isso já é fato, impossível voltar, ainda mais que o atleta deve ser titular no jogo diante da seleção japonesa, na manhã desta terça-feira, no horário aqui do Brasil, noite lá no Japão. E o Fabrício Bruno, então, desfalque confirmado para o duelo de quarta-feira. A bola rola às 9h30 da noite na Arena. O Cruzeiro tentando acabar aí com essa sequência de 3 jogos sem vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente fala sobre o time, o que pode fazer aí o técnico Leonardo Jardim, mas hoje a CBF surpreendeu, hein? E escalou árbitro mineiro. É isso mesmo. Árbitro mineiro para apitar o clássico de quarta-feira às 9h30 da noite na Arena. O que é curioso é que, por exemplo, no campeonato estadual, o Cruzeiro pede arbitragem de outro estado, né? Tirando ali o clássico, a fase de classificação, quando tem jogo decisivo, o Cruzeiro faz a opção por pedir árbitro de fora, de outro estado. Aí vem aquele sorteio, né, que todo mundo já sabe. E agora, o que a CBF faz? Ela escala um árbitro mineiro para o clássico. Paulo Zanovelli. Ele, em termos de clássico, apitou pela última vez até uma vitória do Cruzeiro. Foi 2-0 o jogo na Arena. O Cruzeiro venceu aquela partida que até teve o gol do João Pedro, o primeiro foi do Zé Ivaldo, e o Cruzeiro conquistou a vitória com a arbitragem de Paulo César Zanovelli. Mas é um árbitro aí que vamos acompanhar, né? Dava para se evitar qualquer tipo de situação nesse sentido, mas foi uma escala por parte da CBF. Vamos acompanhar e torcer para que o Zanovelli faça uma arbitragem, por mais que seja bem difícil, de qualquer forma, é ele o dono do apito então, na quarta-feira. A preparação do Cruzeiro será encerrada nesta terça-feira, e aí o Cruzeiro fecha a preparação para este duelo diante do Atlético Mineiro, o treino desta terça-feira à tarde, porque depois já vem a concentração. Sem Fabrício Bruno, tendência muito forte de Jonathan Jesus começar ao lado de Vidalba. Agora, o Leonardo Jardim vai levar, com certeza, para o vestiário da Arena quem começa na beirada pela direita, quem começa na beirada pela esquerda. Acho que são 3 opções: Christian, Wanderson e Arroio. Não vejo nada além disso. De qualquer forma, o Leonardo Jardim aí trabalha com os jogadores nesta última atividade de terça-feira e vamos ver o que ele vai definir para o Cruzeiro, repito, voltar a vencer o Atlético lá na Arena. Muita gente ainda repercutindo sobre Neisser Vidiarreal, já falamos muito sobre isso aqui. Cruzeiro muito protegido, com o pré-contrato, que tem a mesma validade, tudo foi assinado. Então, para esse pré-contrato não virar um jogador na toca, teria que ter pagamento de multa, né? Lá nas alturas, então o Cruzeiro está muito tranquilo. E o jogador também aceitou todas as condições que o Cruzeiro ofereceu, sabendo de todo o projeto, independentemente de grande participação na Copa do Mundo Sub-20, como ele vem tendo com a seleção da Colômbia. A gente vai falar agora sobre o Cruzeiro, que nos últimos jogos não teve aquela concentração devida. É isso, Lucas Romero? Alguns jogos a gente, não sei se falta de concentração, mas talvez falta de efetividade para concretizar as jogadas. Léo, contra o Vasco foi a derrota. Foi derrota. Depois teve o jogo com Sport. Vamos colocar aí também. Depois teve o jogo com o Flamengo. É isso que você vai ver resumidamente nas imagens para você comentar, Gão, o que está faltando. Olha o ponto esquerda, vamos colocar também nesse bolo aí também o jogo contra o Ceará dentro de casa, o jogo contra o Santos dentro de casa também, onde o Cruzeiro começa muito bem a partida e depois a coisa começa a desandar. Então, eu também acho que é falta de concentração também
Também acho que pode ser uma falta de entrosamento. Eu acho que o time do Cruzeiro tem qualidade. O time titular, os 11 titulares, talvez 2 ou 3 peças que venham do banco. De resto, eu acho que o elenco ainda é meio que a continha do chá. E o grande segredo dessa colocação que a gente está no campeonato é, sem dúvida, no Leonardo Jardim. Que muitas pessoas falam comigo assim, ele demora muito para mexer o Gão. Aí eu falo assim, beleza, galera, mas num jogo contra o Flamengo, por exemplo, que você precisava controlar um pouco as beiradas e as extremidades do Flamengo, onde os jogadores estavam muito bem nessa condição de marcação e segurou o time do Flamengo nessa condição, dando inclusive pressão pro Flamengo, você corre o risco de fazer uma troca e de repente você desequilibrar o seu time. Isso. Então tem que levar em consideração também o pensamento do treinador nesse sentido, já que na Europa também ele tinha o costume de dar uma segurada também nessas alterações durante a partida. Começando pelo Cruzeiro, que teve nesse final de semana treino aberto. Teve. Reinaldinho na câmera e o Achei Vitor que era Moreira no Goró, na reportagem aqui, na câmera. Mas a câmera não treme, não. Ela registra que o Cruzeiro tem boas notícias. Começou a semana do clássico, por isso nada de tranquilidade na Toca da Raposa. A turma tá suando, viu? Sempre falo que vestir essa camisa é uma responsabilidade muito grande, independentemente do rival. O que importa é o Cruzeiro e a gente tem que respeitar isso aí. O técnico Leonardo Jardim tem boas notícias, sem Fabrício Bruno, porque tá na seleção. Jonathan Jesus treinou normalmente com o grupo e tá recuperado de dores no joelho direito. O volante Christian também tá de volta depois de um desgaste físico. Quem também tá liberado pelo departamento médico é o atacante Wanderson, ausência nos 2 últimos jogos por causa de uma lombalgia. Por outro lado, o único que não veio a campo com o restante do grupo foi o lateral direito Fagner, que segue na recuperação de uma fratura na fíbula da perna direita e fez trabalhos internos. O colombiano Sinisterra ainda segue na fisioterapia com edema na coxa. Já fez trabalhos em campo, mas ainda não começou a transição para os gramados. O trabalho que a gente vem fazendo, a mentalidade tanto de nosso treinador como a nossa, o que ele pedia, o que eu falei, né, de essa responsabilidade que todo mundo entendeu que conlleva vestir a camisa do Cruzeiro, mas com certeza acho que o mais importante é o trabalho, né? O que a gente faz na semana, depois se vê representado no campo e a gente vem trabalhando muito bem. A outra boa notícia que o cruzeirense quer é o time voltar a vencer na temporada. Já são 3 jogos seguidos sem vitória e começar a semana do clássico com um grupo mais forte pode ser um bom motivo para essa sequência acabar. Ele é importante. Léo, mas tem muita gente falando sobre os desfalques, né, que o Atlético tem, nem por isso diminui a importância e talvez a dificuldade desse jogo, principalmente por isso, porque tem jogadores do Cruzeiro voltando e precisando se reabilitar. E o interessante nessa situação, Leopoldo Siqueira, são os números que o Cruzeiro tem na Arena MRV e por isso é importante que a gente dê a devida importância para isso. São 6 ou 7 jogos, né, Fael? Já que tiveram de clássicos na Arena MRV, agora. Mas são 4 vitórias do Cruzeiro, com possibilidade da 5ª vitória. Mas eu não descarto a dificuldade que vai ser esse jogo, porque quem tiver em campo vestindo a camisa do rival vai querer mostrar sim para sua torcida, vai querer mostrar futebol, vai querer mostrar que está ali empenhado em jogar, mas é uma chance, sem dúvida nenhuma, do Cruzeiro conseguir mais uma vitória, seria a 5ª vitória na casa do adversário. 5 jogos, 1 vitória do Galo, 1 empate, 3 do Cruzeiro, 5 gols do Galo, 7 do Cruzeiro. Eu acho que está faltando essa aí da Copa do Brasil, talvez nesses números aí. Não, eu atualizei. O Cruzeiro ganhou o primeiro do gol contra do Gemerson, aquele que fez 2-0 e esse da Copa do Brasil. Perfeito, então seria a 4ª vitória. Então seria a 4ª vitória de quantos jogos? Esse seria qual jogo isso agora? Esse é o 6º jogo. Vocês perderam 3, então seriam 4 vitórias. 1 empate. E quantas vitórias? 1 vitória. O Cruzeiro ganhando, então seria a 4ª vitória do Cruzeiro, por isso a importância desse jogo, mas não tiro a dificuldade mesmo o Atlético estando desfalcado. Ao colecionador de taças no vôlei masculino de Minas Gerais. Depois de um longo tempo de hegemonia do Minas Tênis Clube, chegou a hora de quem, Hugão? Cruzeiro Esporte Clube, Leopoldo Siqueira. Joga aí na voz de Isabela Neres. Um dos principais cartões postais de BH foi palco da grande decisão do estadual de vôlei. De um lado, o Cruzeiro, atual campeão mundial e da Superliga. Do outro, o Minas, atual campeão da Copa Brasil.
A torcida lotou o Mineirinho e até o Raposão e o Raposinho entraram na festa. O oposto Wallace, aos 38 anos, ainda é potente na equipe celeste. Mas o Wallace, até quando? Essa vontade enorme ainda de continuar jogando e para isso. O Cruzeiro dominou e venceu o Minas por 3-0, conquistando o 16º título consecutivo do estadual de vôlei masculino. A torcida festeja mais um título de vôlei do Cruzeiro. Porém, a característica que não é exclusivamente minha, da equipe, é de entregar o seu 100% em qualquer decisão, em qualquer jogo. Então isso para mim foi sinônimo que o time está jogando junto, que o time está junto, e é isso que eu peço todo dia. Ela é importante. Muito bem, Felipe deu sequência ao trabalho do Marcelo, né, que foi também um grande treinador, mas Leopoldo Siqueira, não é exagero em dizer que é o maior time de voleibol do Brasil de todos os tempos. Não é exagero dizer isso, com todos os mundiais que tem, com todos os sul-americanos que tem, com todas as superligas que tem, com todas também estaduais que tem. É o maior time de vôlei de todos os tempos. E assim como o Cruzeiro fez, faz e sempre fará, nós seremos multicampeões em qualquer torneio que nós disputarmos. Vitor Moreira traz agora o atacante responsa, né, Hugão? Caio Jorge. Ele é o artilheiro isolado da Série A com 15 gols. Artilheiro também da Copa do Brasil com 5. Estou muito feliz. Realmente é muito difícil. O Brasil tem grandes atacantes. Vou fazer de tudo para manter essa minha fase artilheira. Aliás, foi contra o Internacional, em agosto, que o jogador alcançou a marca de 15 gols no Brasileiro. O último jogo em que ele balançou as redes pela Série A. Gol que fez ele igualar a artilharia de todo o Campeonato Brasileiro do ano passado, que foi do Yuri Alberto, do Corinthians. Foram os gols ali que eu tô meio que acostumado a fazer. São movimentos que eu venho... Parece ser fácil, né? Mas é um posicionamento meu ali que é com muita consciência. Às vezes meus companheiros falam, pô, promoção do Romário. Mas eu tô sempre atento ali dentro da área, então esse é meu papel dentro de campo. Só que agora ele convive com um pequeno jejum. Até o clássico contra o Atlético, no próximo dia 15, na Arena, ele vai ficar 52 dias sem balançar as redes pelo Brasileiro. A boa notícia é que o próximo adversário é justamente o último time que ele marcou. Dos 4 gols do Cruzeiro contra o Atlético pela Copa do Brasil, Caio Jorge fez 3 e ainda saiu provocando. Tentei responder dentro de campo, porque é lá dentro que as coisas se resolvem. E não foi diferente. O campo mostrou realmente quem estava mais preparado. Acho que tiveram algumas provocações ali antes da gente saber que ia enfrentar o Atlético, e guardei para mim e preparei essas provocações dentro de campo durante a partida. Até o próximo clássico, o primeiro jogo após a data FIFA, tempo para o Caio Jorge voltar a calibrar o pé. Até porque ele já mostrou que de gol ele entende bem. Vamos colocar o Caio Jorge como aquele filho seu que nos 2 primeiros bimestres foi muito bem na escola, e no terceiro bimestre, confiante demais, acabou indo um pouco mal. Ele está nesse bimestre aí, mas tenho certeza que no 4º bimestre ele vai voltar a arrebentar, vai voltar a balançar as redes sim, fez gols importantíssimos, é um dos principais atacantes do Brasil. Nesse momento, não é somente dele a responsabilidade do momento que o Cruzeiro passou de instabilidade nos jogos com o Ceará, no jogo contra o Santos, contra o Sport, em outras partidas que o Cruzeiro precisava vencer e infelizmente tropeçou. Tenho total confiança nele, principalmente porque o cara tá focado e muito focado mesmo em melhorar os números dele e ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Linha de clássico, né? Porque quarta-feira na Arena MRV, ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo, tem Atlético e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Toca da Raposa, onde está a Rafaela Potter. O Cruzeiro tem a questão do Fabrício Bruno, né? Vai estar com a seleção brasileira lá no Japão. Rafa, boa tarde pra você, bem-vinda. Será que ele volta a tempo? Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, pela nossa apuração, eu não descartaria a presença do Fabrício Bruno no clássico contra o Atlético. Eu pude apurar aqui também com o Cruzeiro e oficialmente o clube não vai falar sobre o assunto. Mas, pelo que a gente conseguiu apurar, não está completamente descartada a presença do Fabrício Bruno no clássico. Claro que isso depende de muita coisa. Primeiro, a distância, né? É muito longe, então é realmente complicada a logística para chegar de volta ao
ao Brasil. E também a minutagem do jogador, porque hoje no treino da seleção brasileira, o Ancelotti colocou o Fabrício Bruno entre os titulares. Aliás, um time muito modificado, o Ancelotti só mantém ali o Casemiro, o Vini Júnior e o Bruno Guimarães, e o Fabrício Bruno deve jogar ao lado dele na zaga o Beraldo. Então depende também da minutagem do Fabrício, que ele até pode chegar a tempo, mas e aí, será que ele aguenta, tem condições de ser titular? Mas só um exemplo para a gente ficar ligado, porque o PH do Vasco, lateral, que vai jogar também como titular com a seleção brasileira amanhã, ele volta a tempo do jogo do Vasco contra o Fortaleza. Vai ser mais ou menos assim o esquema dele: Tóquio, Londres, Paris e direto para Fortaleza. Por isso a gente segue acompanhando, segue apurando. É muito difícil, mas não está completamente descartada a presença do Fabrício Bruno no clássico contra o Atlético. Maurício. Operação Resgate, vale tudo para jogar o clássico. Rafa, obrigado pelas informações.